autorizo. Então, boa noite, boa tarde, boa noite a todos, todas aqui presentes. É com grande satisfação que vamos dar início a mais um seminário Anísio Teixeira, projeto do Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da UFRJ. E hoje nós temos a grande honra, o prazer de receber aqui, né, a professora doutora Maria do Carmo Martins, professora da Faculdade de Educação da Unicamp, né, professora que tem a sua formação na área de educação e na área de currículo. Atualmente é professora associada, livre docente da Unicamp, e que participa do grupo de estudos e pesquisas, do grupo de trabalho permanente sobre autoritarismo e educação, e também da Rede Ibero-Americana de História da Educação e Ciências. Então, a professora tem uma contribuição importante, né, nesses estudos de história do currículo, de história da educação, de história da escola, de centro de memória. E, com ela, nós temos aqui a professora Maria Margarida Gomes, nossa colega, né, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação, professora do Departamento de Didática da faculdade, como eu, como Ana Angelita, e que está aqui conosco, né, na sua parceria com a professora Maria do Carmo, com quem ela realizou, no ano passado, o seu pós-doutoramento, né, junto à professora na Unicamp, né? Então, o tema que elas vão discutir, apresentar aqui, está intitulado como Materialidades Escolares, Arquitetura, Objetos de Ciências, Currículos, né? Então, a gente tem aqui uma oportunidade muito especial, porque essa temática geralmente não é muito abordada, trabalhada, e a possibilidade de um diálogo com o seminário que tivemos com a presença do professor, arquiteto da Universidade do Porto, professor Eduardo Santos, que apresentou aqui e discutiu conosco os projetos de arquitetura escolar lá em Portugal. Então, não vou me alongar, né? E vamos passar a palavra, né, à professora Maria do Carmo Martins, e agradecemos a presença de todos e todas e a parceria da professora Ana Angelita Rocha, né, parceira muito especial e que contribui, né, nas nossas discussões e nas nossas escolhas para que a gente possa trazer aqui, né, contribuições bastante significativas da área da educação. Então, professora Maria do Carmo, mais uma vez, obrigada pela sua presença e participação. Muito bem, muito obrigada, Ana, pela delicadeza. Eu quero agradecer a Ana Monteiro e a Angelita e a Margarida pelo convite, agradecer a presença de vocês que já estão aqui conosco, estão chegando também, e dizer da minha grande alegria nessa parceria que eu tenho estabelecido com a UFRJ, com a Margarida, com a Márcia, com a Ana desde muito tempo. Nós somos jovenzinhas, mas estamos há muito tempo nos encontrando, né, Ana? Então, em diversos fóruns e também por trilharmos as discussões aí na área de ensino de história durante um longo tempo. Eu estive nesse fórum mais permanente aí do ensino de história. Hoje um pouquinho mais distante, mas ainda marcada pela experiência dos bons encontros intelectuais nesses grupos. Bom, eu vou fazer uma apresentação que percorre um pouco o percurso de como é que esse tema da materialidade escolar ingressou nas minhas discussões sobre conhecimento e saber escolar,
E, bom, eu sou historiadora, como a Ana disse, então, claro, a materialidade sempre esteve presente no meu foco de interesse, mas esse percurso que eu tenho estabelecido eh, tem sido mesmo um percurso investigativo também um pouco sensível, com uma temática sensível para mim, na medida em que eu tenho questionava já há algum tempo, as maneiras como nós poderíamos investigar historicamente as práticas educacionais. Falávamos muito, há aproximadamente 25 anos, 20 anos atrás, começamos a falar muito dessa história de conhecer as práticas por sua historicidade, aquilo que nós dizíamos de vamos abrir a caixa preta da escola, vamos conhecer os seus percursos, vamos ficar atentos à sua dinâmica de produção do conhecimento e as estratégias da produção da sua cultura específica. E num primeiro momento, foi com essa discussão que eu fui me dirigindo às discussões sobre materialidade e currículo e tentando compreender, numa primeira perspectiva, como se apresentavam as tecnologias de ensino, como elas abordavam as questões da inovação e de que maneira elas se conectavam didaticamente com a história do ensino, né? Especialmente no período da ditadura civil-militar, que foi o meu primeiro foco. A partir do momento que eu comecei a desenvolver metodologias para tentar conhecer essa materialidade, eu me conectei com demais historiadores da educação. O Brasil tem uma grande capacidade intelectual na discussão sobre materialidades do ponto de vista da história da educação. E já há uns 20 anos que essa discussão tem ganhado volume também na comunidade dos historiadores da educação. E me surpreendeu bastante a maneira como nós estávamos trabalhando com essa materialidade. Então, eu passo a apresentar para vocês, vou compartilhar aqui, acho que está aparecendo inteiro para vocês agora. Está aparecendo bem? Vou compartilhar um pouquinho esse percurso. Bem, a minha inspiração, na verdade, ela vem de um trabalho que eu comecei a fazer também há mais de 15 anos. E ela vem dessa expressão do Pasolini, né? A educação que deixa eu voltar aqui. A educação que um menino recebe dos objetos, das coisas, da realidade física, dos fenômenos materiais da sua condição histórica. Ops, esse meu teclado está super sensível. Torna-o corporalmente aquilo que é e será. Sua mente é educada como forma do seu espírito. Esse texto do Pasolini é muito importante porque ele destaca, numa das suas conversas sobre a, a sua experiência nos diversos espaços sociais onde ele frequentou, ele fala um pouco da sua presença na casa dos avós e também na escola. E então fala da sua infância. E é bastante delicado, porque ele nos apresenta a possibilidade de um diálogo com a materialidade, na medida em que ele percebe que essa materialidade o indicava caminhos, moralidade, formas de se comportar, não é? Bem, essa, na verdade, é uma inspiração, mas o que eu tinha para apontar nesse... Eu vou só diminuir isso aqui, porque aqui. O que eu queria apontar para vocês é que eu comecei a fazer esse trabalho bastante conectada com os projetos de, como eu disse a vocês, adentrar as escolas no período em que eu queria trabalhar melhor a discussão sobre currículo e práticas educativas, já tentando entender um pouco toda a dinâmica que se construía para a organização das chamadas práticas. Em 2005, eu fui contemplada com o projeto universal do CNPq e entrei, então, em duas escolas campineiras
para desenvolver um projeto de organização de arquivos escolares. E, claro, quando adentrei as escolas, me surpreendi com não apenas com a documentação escrita, enfim, os arquivos, o chamado arquivo permanente da escola, que muita gente chama de arquivo morto, mas com a grande infinidade de objetos fora de lugar, como a gente vai dizer, né? Objetos que ficam guardados nos porões das escolas, objetos que são largados nas bibliotecas e tal, e comecei a me interessar por conhecer um pouco melhor o que eram esses vestígios do passado. As duas escolas foram o Colégio Progresso Campineiro, que foi a primeira escola feminina laica que se constitui no século XX, na cidade de Campinas, que eu trago uma foto aqui nessa primeira apresentação, e a escola estadual, o terceiro grupo escolar da cidade, que era a escola, que é, né, hoje ainda está em atividade, todas as duas continuam em atividade, a Escola Estadual Orozimbo Maia. Então, esse projeto teve uma série de desdobramentos. Um deles foi a organização do Centro de Memória da Educação, que eu vinha atuando desde 2000, mas que com esse projeto ganhou fôlego, e eu fui coordenadora muitos anos, e nesse Centro de Memória organizamos exposições, participamos de vários eventos discutindo a organização dos acervos pela via histórica, e a coordenação da criação do Memorial do Colégio Progresso Campineiro, que é uma escola privada, mas que tem uma grande ascendência na educação feminina no começo do século XX e que tinha um enorme acervo, mas que não sabia o que fazer com ele. Então, a gente entrou numa parceria com a escola e acabamos por ajudar na criação do memorial. O memorial ainda está em atividade. E a participação em diversas redes internacionais de investigação, que começava a trazer a discussão das materialidades para o contexto das nossas pesquisas. Pois bem, a gente conseguiu colocar em produção nessas imersões nas escolas, duas produções que eu trago indicado aqui, depois eu passo para vocês, vai ficar gravado, vocês vão ter acesso. São dois filminhos bem interessantes, um sobre o Colégio Progresso e outro sobre a Escola Orozimbo Maia. E as duas já estão centradas numa parceria que a gente fez com o Laboratório de Estudos Audiovisuais da Faculdade de Educação. Todas as duas produções já estão centradas nessa aproximação sensível com a materialidade da escola, seja os objetos da escola, que foram nos aparecendo na medida em que fomos fazendo contato com ela, fosse o próprio edifício, né? A materialidade edificada. Bem, a partir daí, eu desenvolvi vários materiais, mas em 2019, a convite dessa rede de investigadores latino-americanos que eu tenho parceria, eles me pediram para escrever uma espécie de uma síntese de como a gente estava vendo esse trabalho com a materialidade. E é essa referência que eu trago para vocês. Eu identifico nos trabalhos mais recentes da materialidade, da cultura material escolar e do trabalho histórico com essa cultura material, dois dossiês, digamos assim, dois grandes grupos de trabalho. Um deles diz respeito à investigação dos objetos escolares. A gente diz que é a materialidade pedagógica da escola, no contexto em que se destacam especialmente objetos do passado, o uso cotidiano e a finalidade didática ou instrutiva em que eles estão colocados, em grande parte das vezes associado ao ensino, ou seja, o que mais a gente vê é a tentativa de compreender a escola na sua dinâmica de ensino. Portanto, esses objetos da materialidade pedagógica perpassam muito a experiência da organização do ensino escolar. Então, ali você vai ter estudos sobre a carteira escolar, vai ter sobre o retroprojetor, estudos sobre a lousa, estudos sobre os livros, enfim, materiais em geral que compunham a possibilidade do ensino. E um segundo grande grupo de trabalhos busca entender
essa materialidade edificada, a arquitetura escolar na sua forma ampla, não é? Os edifícios escolares, os edifícios que foram construídos para serem escolas, os edifícios que são adaptados à condição de escola, a maneira como a educação escolar se enlaça à vida pública nos diferentes urbanos. Nesse sentido, é interessantíssima a articulação com os estudos de arquitetura do professor André dos Santos, lá da Universidade do Porto, porque é isso mesmo, assim, é tentar compreender como essa materialidade edificada é construtiva de uma semântica no espaço urbano, não é? E como ela mesma se apresenta e se reapresenta historicamente. Então, esse foi basicamente o caminho. Então, desses dois dossiês, eu vou falar um pouquinho de cada um para que a gente entenda os problemas que também a gente vai identificando, né? Como a grande maioria dos trabalhos versa sobre os artefatos e os objetos que estão dentro da escola, que compõem aquilo que nós chamamos de escola e que nós identificamos no nosso cotidiano, a gente já encontra alguns trabalhos historiográficos que pontuam a importância de trazê-los mesmo como resquícios do passado, conhecer essa experiência, conhecer a maneira como se organiza. Veja que isso aqui é uma sala de história natural de uma escola feminina, laica, e que, portanto, utilizava uma escola que, inclusive, no seu currículo, tinha um forte apreço ao ensino de ciências para as meninas. Então, a gente vê aí uma sala de história natural altamente equipada, né, para os padrões, inclusive, da época, e como a foto, como vocês veem, é uma foto organizada da sala de aula posada, né, uma foto para a inspeção de ensino. A gente vê todo um ordenamento do espaço, as carteiras viradas para frente. Muito provavelmente não ia adiantar muito esse material estar aqui voltado de costas para o estudante, mas a fotografia é uma fotografia que mostra como a sala podia ser apresentada, ou seja, ela se mostrava dessa maneira, né? Mas eles falam que alguns historiadores apontam que, apesar da importância de nós trazermos esses objetos e compreendermos as tecnologias vinculadas a eles na discussão do ensino, há dois problemas que a gente tem que ficar alerta, né? O primeiro, eu trago aqui os autores Decker e Smeyers, que eles falam que as investigações sobre a materialidade quase sempre tomam os objetos relacionados à escola como fontes históricas, pontuando que esses artefatos e objetos são considerados quase sempre elementos de uma realidade. Ou seja, o encontro com essa materialidade, de certa maneira, nos convoca e quase que nos seduz a imaginarmos que, porque esse material está ali, nós podemos inferir uma determinada característica da realidade do ensino. Então, ele diz que isso é uma questão delicada, porque nos indica que o encontro com a materialidade necessita de uma grande discussão em relação às formas de uso, em relação à compra desse material, em relação ao próprio conhecimento do que era essa indústria dos materiais educativos, que vai paulatinamente ocupando o espaço pedagógico da escola, né? Então, temos que saber inquirir essa materialidade e não tomá-la como um elemento de uma realidade que mostra que assim acontecia o ensino. E as outras duas historiadoras que eu trago são a Diana Vidal e a Vera Gaspar da Silva. A Vera Gaspar, inclusive, uma grande teórica da discussão da materialidade hoje no Brasil, que aponta, fazendo um levantamento geral sobre os estudos, apontavam a predominância dos estudos sobre a materialidade que procuram compreender essa materialidade, os artefatos e objetos, em contexto de educação escolar, quase sempre
quase sempre implicando em uma história da materialidade que envolve a escola, que foi aquilo que eu disse, uma história da lousa, uma história dos uniformes, uma história dos laboratórios de ensino, tentando compreendê-lo nessa dinâmica dos artefatos como expressivos daquilo que comporia a cultura da escola. Tanto o Decker e os Meyers quanto a Diana Vidal alertam que a materialidade ela perde o seu interesse como pesquisa histórica se ela for exclusivamente abordada na dinâmica do resquício do passado, mais ou menos como enfim, uma expressão de uma história factual da educação, não é? Pois bem, esses autores também acabaram me indicando alguma abordagem. E, na medida em que eu comecei a me aproximar muito mais de uma leitura sociocultural da educação, eu que vinha antes de uma história mais social da educação, começo a trabalhar, então, com essa materialidade, com essa definição básica, né? Compreendendo que a materialidade participa decisivamente da produção e da reprodução cultural, e que, apesar de termos em relação a ela visões descontínuas e, não raras vezes, muito superficiais, nossas experiências são fortemente vinculadas ao contato com os objetos, os artefatos e as edificações. Até em trabalhos que eu fazia, mas tentando encontrar as memórias dos estudantes, o que eles traziam das memórias das suas escolas, a materialidade aparecia muito, aparecia a materialidade quase sempre destruída, marcada pela precariedade e em suas memórias, e essa lembrança de um uso dos objetos muito mediado por controle, disciplina, e raramente associando à experiência educativa desse contato com esse material, né? Bom, eu trago aqui nesse slide duas imagens que representam um pouco essa possibilidade de pensarmos a materialidade, no caso aqui escolar, como participante da produção e da reprodução cultural. Aqui nós temos um pupitre, né, uma carteira escolar que está no Museu Rainha Sofia, na Espanha, que quando eu me deparei com essa carteira, eu fiquei muito surpresa com a mensagem do próprio objeto, né? Essa recomposição do objeto da carteira escolar, mostrando a quadradice da escola, né? É um objeto, digamos, crítico à escola. E, ao mesmo tempo, a gente tem o Museu Nacional da Educação da França, que traz o objeto do passado, em caráter mais de curiosidade. Então, aqui nós vemos um banco escolar, era um espaço escolar para 4 estudantes, do lado direito é um espaço para 2 estudantes, e o que marca não era o tamanho, mas, como vocês podem ver, a designação dos espaços, tanto de assentar o estudante, quanto dele utilizar a mesa, né? Bom, chamando a atenção, então, ainda para a dinâmica da constituição de olhar a materialidade, de encontrar com ela, uma das referências importantes para a gente é o Jean Baudrillard, porque ele vai trazer a ideia do sistema dos objetos, né? Para o autor, a materialidade se apresenta como um sistema de significações e ele aponta em suas análises as relações, a atenção necessária para a relação entre as pessoas e os objetos, como são vividos essas relações na sua cotidianeidade e sobre quais sistemas culturais, ou cultural ou transcultural, ocorre essa aproximação, não é? Essa vivência. Então, aqui nesse conjunto de imagens, eu destaquei essa presença dessa tecnologia e a maneira, evidentemente, como lidamos fisicamente com a possibilidade de interação com os objetos, não é?
Essa criança, por exemplo, ela fica com o computador até no chão, não há nenhuma dificuldade dela lidar com essa materialidade dessa forma, né. Enfim, bom, na história da educação, então, nós temos um marco. E a professora Inês Dúcio, que é uma das autoras com quem eu dialogo mais nas minhas pesquisas recentes, e que traz a conversa sobre a importância de entendermos essa materialidade como fonte, mas e também de entendê-la como característica da compreensão da história da escola e da cultura da educação, ela nos mostra fundamentalmente que houve recentemente, então, na história da educação, quando eu digo recentemente, são os últimos 20 anos, um giro material, uma espécie de uma guinada que a historiografia cultural faz para trabalhar com a materialidade, né? E essa materialidade, na verdade, a história da educação não está fazendo uma descoberta, né? Isso está acontecendo no conjunto das ciências sociais. É bom que se tenha claro, né? Especialmente no começo do século XXI, quando as ciências sociais se volta para a discussão da experiência dos atores sociais, da importância de considerar suas histórias de vida, da importância de considerar as suas memórias como representativas da sua vivência social, é que o giro material também tem digamos, um investimento, né? Um acréscimo. Então, a professora Inês Dúcio, ela nos localiza, que ela usa esse termo, é um giro material, na medida em que passamos a entender a educação e a experiência social a partir da concepção não de um sujeito receptor, né, de mensagens exclusivamente, mas no sentido de perceber todos os sujeitos como agentes, como atuantes, né? E que essa experiência ela deve ser, então, compreendida cada vez mais na medida em que nós vamos trabalhando com esses vários contextos de produção e reprodução da cultura e, portanto, compreender a materialidade como um dos elementos dessa agência é fundamental. Portanto, a Inês Dúcio, é necessário que, quando falemos da materialidade, a abordemos na sua compreensão sensível, ou seja, não é descrevendo a maneira como se usa o material, mas como ela expressa um diálogo sobre a cultura. O que ela fala sobre o corpo, o que ela fala sobre a posição das mãos no domínio de um determinado objeto de ensino, o que ela diz da postura do aprendiz na medida em que ele tem que frequentar um determinado espaço. Enfim, nós estamos tentando trabalhar realmente com uma sensibilidade para colocar essa materialidade na dinâmica dialógica, digamos, com o discurso da história, né? Bom, nessa atenta a tanto as tentativas de não, enfim, não mitificarmos os objetos, né? Atento à ideia de não ficar tão encantada com os resquícios do passado, atenta a não fazer uma história como uma verdade de uso dos objetos, a gente começou a trabalhar, portanto, com a concepção de que história pela materialidade envolve uma semântica, né, de uso dos objetos, de contato com eles, de produção deles, de envolvimento deles nos discursos pedagógicos. E, nesse sentido, também eu faço uma referência à exposição do meu colega lá do Porto, tá certo? Bem, enfim, e aí eu, obviamente, comecei a perceber mais algumas coisas. Eu trago 2 imagens para trazer para vocês, uma de cada escola daquelas do projeto que eu falei. A primeira era a sala de pianos mudos da escola, que as meninas que estudavam na escola faziam aula de música, mas os pianos onde elas treinavam
a música, os movimentos das mãos e o próprio domínio da leitura musical eram pianos que não emitiam sons, eram pianos mudos. Então, pensa, o que nos diz esse conjunto de pianos mudos numa escola de educação feminina, no começo do século XX, e essa imagem aqui que mostra os adereços de uma escola, um grupo escolar, também do começo do século, e que traz essa representação aqui das abelhas. Eu escrevi um texto falando sobre o que essas abelhas representavam do ponto de vista da representação silenciosa, das formas em que os objetos vão ingressando na nossa alma, né? Vão corporificando-nos e trazendo o nosso entendimento estético, o nosso entendimento corporal e tal. Bom, então, para além da Inês Dussel, o segundo autor que eu quero destacar, que tem sido uma inspiração para mim, é o Agostinho Escolano Benito, porque o Agostinho formulou um termo muito adequado, que é quando nos deparamos com essa sensibilidade e com essa tentativa de verificar essa semântica da educação, nós temos que ficarmos atentos às formas silenciosas de educar, que são totalmente distintas daquelas formas propositivas, discursivas, prescritivas, expressas pela linguagem oral, pelo ordenamento direto para o aprendiz, né? As formas silenciosas de educar, por exemplo, dizem respeito a essa escola que está numa aldeia Chavante, que foi recentemente inaugurada, e que, numa conversa sobre como vai construir uma arquitetura que seja adequada àquele contexto, decidiu-se pela escola em formato de um tatu. Mas também estão na sala dos pianos mudos, também estão, as formas silenciosas de educar também estão nas representações da escola como uma grande casa no meio da cidade, ou num adorno que fala sobre a importância do trabalho coletivo, como o caso das abelhas, não é? Enfim, dito isso, que eu quero me voltar um pouco à possibilidade de deslocamento. Eu, durante muito tempo, fiquei observando os objetos do ensino. Recentemente, um pouco mais recentemente, fui chamada pela necessidade do conhecimento, mesmo, a trabalhar um pouco mais com a edificação escolar. Como a edificação escolar também estabelece essas formas silenciosas de educar, como ela está presente nesse ambiente. Já estou finalizando. E aqui eu trago a contribuição da tese da Rayane Aranha, a Rayane Jéssica Aranha da Silva, que é uma orientanda minha de doutorado, que gentilmente, inclusive, me cedeu parte das imagens do seu trabalho para apresentar aqui para vocês. É super importante que a gente perceba a maneira como a escola vai se imbricando na vida cotidiana das pessoas. A Rayane estuda escolas da periferia de Campinas, de um momento de construção, no final da redemocratização, começo da ditadura civil-militar, anos 60 e 70, final dos anos 50, toda a década de 60 até os anos 70, e ela vai mostrando, por exemplo, como a escola, e aqui nós temos uma imagem de uma escola de um bairro popular de Campinas. Campinas tem vários bairros populares que são vinculados à ditadura civil-militar, é um projeto de construção de casas populares pela Coab, financiado pelo BNH, como essas escolas são construídas dentro de um padrão construtivo e dentro de uma dinâmica da construção de uma escola tipo, tá certo? A Rayane estudou uma escola especificamente no seu mestrado, que é Antônio Fernandes Gonçalves, e ela faz um estudo sobre os ambientes e a vinculação pedagógica, mas também sobre a representação dessa escola quase que monumental, sob pilotis, num plano elevado,
em relação às casas do bairro, não é? Mais ou menos como um projeto civilizador aí, digamos. Essa escola especialmente tem um teatro de arena, tá certo? Mas ela também agora no doutorado desenvolve uma pesquisa em que ela mostra que as vilas populares, os bairros populares, como chamamos aqui em Campinas, elas vão trazer uma representação arquitetônica na construção das escolas que é quase sempre de enorme similaridade. Inicialmente, inclusive, ela estava trabalhando com a ideia facsimilar, porque era como se pegasse um projeto e era um projeto de casa, um projeto de escola, um projeto de organização de bairro, e fosse multiplicando isso em diferentes espaços urbanos da cidade. Então, aqui nós temos 2 casos, a Escola Estadual Professor Adalberto Prado e Silva, e aqui a Escola Estadual Joaquim Ferreira de Lima, em 2 bairros diferentes, infelizmente ambos fazendo a apologia à ditadura, um bairro se chama Vila Costa e Silva e o outro Vila 31 de Março, tá certo? E ela vai, então, contextualizando essa discussão da educação, da construção desse edifício e da frequência dessa população pobre que vai sendo deslocada para esses bairros periféricos, a ambiência dessa edificação e entendendo um pouco como é que é feita a apropriação desse espaço escolar para essa população que sofre uma segregação e que passa por essa representação aqui. Suas casas são iguais, os moradores são tratados como iguais e as escolas como iguais, numa dinâmica absolutamente, uma semântica, inclusive, muito parecida, tá certo? Bom, finalizando aqui, já peço desculpas à Margarida porque me alonguei um pouquinho, eu trago as imagens internas dessas escolas, elas não são só muito parecidas, como a gente pode perceber aqui, mesmo modelo de caixa, mesmo modelo de apresentação, seus pátios também são parecidos, e eu não vou me alongar, mas abro depois para as perguntas, e quero dizer isso, assim, né? Por fim, a minha grande expectativa com relação a essa conversa toda, numa ambiência em que a gente está discutindo formação de professores, é que justamente possamos trazer a sensibilidade dos professores para dentro dessa dinâmica de entendimento de espaço, de relações de poder, de uma espécie de uma semiologia do professor e dos objetos numa interação mais intensa aí para a atuação dos professores. Mas eu volto com vocês nas questões. Muito obrigada. Vou interromper aqui o compartilhamento. Incrível, professora Maria do Carmo. Impressionante. Muito obrigada pela sua generosidade conosco nessa tarde. Muito bom, Carminha, muito excelente. Também gostei bastante. Eu já escrevi no chat, eu vou precisar me retirar para uma outra atividade que, infelizmente, coincidiu, tá, Margarida? Mas assisto posteriormente. Muito então, obrigada, queridas. Ana, prazer em vê-la. Igualmente. Agora eu vou passar imediatamente para a professora Margarida, vou remover a senhora dos spotlights, tá? E agora é a professora Margarida, professora da casa do programa de pós-graduação em educação. Professora Margarida, sinta-se à vontade, a senhora tem a permissão para dividir sua tela. Tá dividindo? Perfeito. Agora, tudo certo? Tá. Certo. Aí você quer colocar no modo, por gentileza, de apresentação de slide? Foi? Um minuto só. Ainda não. Você consegue colocar a apresentação dos slides? Eu já coloquei. Não está aparecendo, não? Tá aparecendo os slides, tá? Tá. Mas se você puder ampliar, seria interessante, porque só está a página inicial. Ah, é porque ainda não apareceu ela em tela grande, é isso? Isso. Ou você tira barra, Margarida. Isso.
Aperta Qual ali na tacinha que tem aqui, Margarida, no final da sua tela, que eu acho que ela... Mas eu já apertei. Para mim, ela já está a tela cheia. Ah, Será que é alguma coisa no modo como eu compartilhei? Vou tentar de novo, tá? Ok. Eu vou pedir ajuda à Fernanda. Se você quiser, Margarida, dividir com a Fernanda. Fernanda, tá aí? E a Fernanda compartilha para você. O que você prefere, Margarida? Hum, Posso mandar para ela, sim. Como está agora? Ainda continua com a barra. Ainda não A está barra do aparecendo a lado, tela. né? Isso, a barra superior. Não Eu não sei o que fazer, não, porque eu realmente já carreguei. Ela, para mim, já está na tela cheia. entendi. Você se incomodaria Fernanda, dá um oi no WhatsApp da Margarida ou no meu, e aí a gente divide, ou então você mantém assim, o que você prefere? Vocês conseguem acompanhar assim? Como é que tá? Dá para acompanhar. Tá. Então, eu vou manter Você, assim. Vou tentar de novo, mais uma vez. Eu não sei por que que isso está acontecendo, não. Eu não costumo usar o Zoom. Ele agora, por exemplo, está a tela cheia. entendi. Se alguém aí na plateia souber o que que eu devo fazer, Deixa eu ver aqui. mas eu acho que é melhor a gente prosseguir, né, Ana? Porque senão Se o você nosso não se tempo fica incomoda, se muito você... apertado. Perfeito, Se vocês estão conseguindo ver nesse tamanho, eu acho que é melhor a gente prosseguir, perfeito, tá bom? perfeito. Então, Tem muita podemos. gente chegando aqui. Bom, Então, eu vou, eu vou então começar. Adorei, Carminha, a sua apresentação, muito legal te ouvir, tá? E também pensar no percurso que a gente vem construindo de interlocuções, né? Como você diz, entre uma professora de didática e currículo que gosta da escola e uma professora da história da educação que também gosta da escola, né? E das suas materialidades, né? Então, gente, como a Ana me apresentou, eu sou do NEC, tenho coordeno um grupo de estudos intitulado Currículos Escolares, Ensino de Ciências e Materiais Didáticos, e eu fiz estudos de pós-doutorado com a professora Maria do Carmo Martins, a Carminha, como eu gosto de chamar, em 2020, tá? E desses estudos saiu esse trabalho intitulado Registros Fotográficos do Ensino de Ciências na Escola Municipal Chile, de 2013 a 2019. Então, esse trabalho é bem fruto desses estudos de pós-doutorado que eu fiz no primeiro ano da pandemia. E eu vou explicar um pouquinho por que isso é importante para vocês, tá? Mas já dizendo a vocês que toda a apresentação da Carminha traz vários elementos que estão aqui na minha apresentação também, e que esse estudo é um estudo sobre as materialidades da Escola Municipal Chile, em suas interlocuções, em suas relações com a FRJ, a partir de uma ideia de um projeto, que é o projeto Fundão Biologia, que trabalha com a formação de professores e com
a dinamização do ensino de ciências nas escolas do Rio de Janeiro. O projeto Fundão Biologia é um projeto bastante antigo na nossa universidade, que existe desde os anos 80, e que promove ações de extensão diversas com esses dois objetivos: melhoria, dinamização do ensino de ciências nas escolas, mas principalmente a formação dos professores de ciências e biologia, né? E essas ações de extensão estão sempre entrelaçadas com as nossas ações de ensino e pesquisa, né? E o período que este trabalho tratou foi de 2013 a 2019. O trabalho foi desenvolvido, então, sob a supervisão da Carminha, num projeto que eu propus à Faculdade de Educação e ao Programa de Pós-Graduação da Unicamp, intitulado Currículo de Ciências na Escola Municipal Chile, apontamentos para um olhar sócio-histórico sobre o ensino, os materiais didáticos e a formação docente. A minha ideia, a partir desse projeto, era construir um olhar sobre o currículo de ciências nessa escola, nesse período, olhando para os materiais didáticos mobilizados, produzidos e analisados por professores e futuros professores, né? Portanto, olhando para a construção, portanto, focando na ideia que eu tinha nesse primeiro projeto de construir e organizar acervos de materiais didáticos na escola, né? Era uma ideia que eu tinha, por quê? Porque a gente já trabalha com a escola há algum tempo e eu entendia naquele momento, lá em 2019, quando eu fiz essa proposta, que seria importante aprender a organizar acervos que nos ajudassem a contar essa história desse trabalho entre o Projeto Fundão Biologia e a escola Chile, né? Além disso, eu estava buscando também procurar compreender a relação desse conjunto de materiais com a formação de professores, né? Acontece que em 2020, quando eu comecei o meu pós-doc na Unicamp, eu fui a um encontro onde eu conheci a professora Carminha, que foi maravilhoso. Eu estava lá toda animada para começar, né, a me dividir entre o Rio de Janeiro e Campinas, e chegou-nos logo depois. Cheguei de Campinas no nosso primeiro encontro de organização e a pandemia começou, né? Foi anunciado, o nosso isolamento social foi todo anunciado, e principalmente as escolas fecharam, né? E as universidades também, mas o meu objeto lá do projeto estava fechado, né? E invisibilizado, né? Eu não podia chegar nele, né? E aí ficou-nos essa questão, a minha e a Carminha, como olhar para essas materialidades e como produzir um outro olhar sobre elas, né? E o movimento foi, então, construir uma outra possibilidade, que foi organizar um álbum de fotografias, organizando uma análise de registros fotográficos que foram elaborados ao longo desses anos por professores, bolsistas, licenciandos e por mim. Esses registros fotográficos, na sua maioria, tinham como objetivo discutir o currículo, seus acontecimentos, as práticas, né, curriculares ali na escola de ciências durante esses anos, né, durante esse período. E aí, para organizar esse álbum, eu tive a sorte, né, de acompanhar um seminário na Unicamp pelo pós-doutorado com a Inês Dussel, e eu conheci esse trabalho dela, em que ela analisa um álbum de fotografias sobre jogos infantis do século XIX, da Argentina, né? E eu fui entendendo as fotografias, então, um pouquinho como documentos históricos. Eu fui aprendendo também que as fotografias que a gente pode olhar para elas para além de materialidades objetivas que apenas registram o que a gente vê, né? Que as fotografias elas precisam ser problematizadas na relação que elas estabelecem com a história que a gente quer compreender, né? E que elas, nesse sentido, podem ser consideradas como artefatos materiais, que elas mesmas têm a sua própria história, que tem um papel ativo também na produção dos significados, daquilo, do modo como a gente vai compreender
e vai, digamos, interpretando e compreendendo aquilo que a gente quer estudar, né? E, desse modo, as fotografias podem ser pensadas a partir das trajetórias materiais e afetivas, que as marcam como artefatos, né? Então, elas são artefatos materiais que têm uma história, né? E aí a gente pode se perguntar várias coisas interessantes. Quem estava por trás da câmera ou do celular? Como foi selecionada a cena da fotografia? Qual foi o foco da fotografia? O que explica as fotos serem guardadas? Por que umas sobrevivem e outras não, né? Quer dizer, no meu caso, por que umas foram apagadas e outras não, né? Por que umas foram guardadas e outras não, né? E aí, as fotografias, então, foram entrando na minha vida como uma possibilidade de eu continuar o trabalho, não, quer dizer, não desistir dele, porque eu cheguei a pensar em, digamos, interromper o pós-doc, né? E deixar para um outro momento. Mas aí, naquele momento, eu resolvi continuar junto com a Carminha. E aí eu fui trabalhando com essa ideia do álbum que organiza, né? Organizando esse álbum, né? E aí eu fui entrando nessa ideia do álbum como uma investigação histórica a partir de documentos fotográficos, entendendo, então, que isso envolve tecnologias, arquivos, signos e corpos com olhares e temporalidades diversas. E que, além disso, a abordagem para olhar para fotografias ela é multissensorial, que foi uma coisa também que eu adorei, que foi bem nova para mim, mas que é a ideia de não fazer a interpretação, a análise das fotografias apenas com base no que elas nos revelam quando a gente olha, né? Tentar entender, tentar, né, construir olhares a partir da escuta, do tato e dos silêncios também. E aí o Escolano Benito ajuda com essa frase que a Carminha trouxe, formas silenciosas de educar, né? Então, olhar um pouco para essas fotografias também pensando nessas formas silenciosas, né? E indagar sobre o que transmitem, sobre o que dizem, né? Sobre que isso não é somente um texto, né? Não é somente alguma coisa que você constrói um texto para relatar, para descrever, mas também a partir dos silêncios e de presenças, mesmo que essa fotografia seja uma fotografia digital, né? E a Inês Lúcia chama, então, a atenção dessa coisa da historicidade das fotografias em meio ao vínculo epistêmico e afetivo dos investigadores com as suas fontes, né? Então, isso foi uma coisa que me chamou também a atenção, assim, essa ideia de um vínculo que é produtor de conhecimento, mas que está também né, atravessado por questões afetivas de quem está investigando essas fotografias, né? Por outro lado, eu pude, quer dizer, eu estudo já há muitos anos os currículos de ciências, tá? Tentando, né, construir histórias sobre a disciplina escolar ciências, tá? Entendendo-a como produzida por uma comunidade disciplinar que é formada por professores, por pesquisadores, por futuros professores, e que é constituída por diversas tradições, né? Essas tradições podem estar ora tendendo mais para o acadêmico, ora tendendo mais para o pedagógico e utilitário, né? E, no caso das ciências, a gente consegue localizar na disciplina, né? Interpretar, né? Delimitar alguns modos de compreender essas tradições. E a gente consegue nomear, por exemplo, a experimentação como uma tradição do ensino de ciências, a história natural, a ecologia, né? A vida cotidiana, enfim, a gente consegue identificar, né? E, além disso, mais recentemente, assim, nas minhas interlocuções dentro do Núcleo de Estudos
de currículo, eu venho também conversando com os estudos de Thomas Popkins e olhando para essa disciplina, né, e para o currículo de ciências como um sistema de pensamento que produz o ensino escolar da disciplina, né, significando e produzindo normas e valores a seu respeito. E, portanto, delimitando o modo como a disciplina deve ser ensinada e ditando o que deve ser considerado bom ou não, e também como deve ser o estudante, como deve ser o professor da disciplina escolar Ciências, né? E essa disciplina, então, na abordagem do Popkins, a gente consegue olhar para ela como produzida por processos alquímicos de conhecimento escolar, né? Que ressignificam as tradições do ensino de ciências, né? Nesse sentido, as ciências de referência estão sempre num processo dinâmico, sendo atravessadas por ciências pedagógicas e psicológicas e por outros elementos relacionados à vida social e à cultura, como, por exemplo, coisas que a gente conhece do ensino de ciências, a criticidade, a autonomia, a valorização da formação escolar, a democracia, o meio ambiente, né? Enfim, esses processos, eles transformam as ciências de referência em conhecimentos escolares, produzindo também os estudantes e os professores. E aí, eu também conversei nesse trabalho com o escolano Benito, né? Aí já também bastante sobre a influência da Carminha, então não vou parar muito para explicar sobre ele, porque a Carminha já falou dele, mas pensando um pouco assim, no que o escolano Benito nos ajuda a olhar para o papel das materialidades na análise das práticas pretéritas escolares, né? Olhando para os objetos, para as materialidades, no que elas nos informam sobre os fazeres escolares, sobre seus valores e tradições, né? Então, eu pensei que as práticas docentes podem, então, ser compreendidas pelas suas relações com a mobilização de materiais didáticos nas atividades escolares. E aí, eu vejo que esses objetos, essas materialidades do ensino de ciências, que compõem tradições curriculares também, estão imbricadas nos processos de alquimia curricular que produzem os currículos de ciências, produzindo normas, valores sobre os modos como a gente entende o ensino de ciências. E foi assim, foi desse modo que eu fui me perguntando, fui me fazendo algumas perguntas importantes, né? Quais e como as materialidades selecionadas, mobilizadas, produzidas e analisadas participaram de processos alquímicos que produzem o currículo de ciências nessa escola? E como é que essas materialidades dão forma ao currículo de ciências nesse contexto específico? Os registros foram feitos por uma câmera fotográfica digital, que na época, durante um determinado período, entre 2013 e 2019, ainda estava funcionando, e depois que ela deixou de funcionar, a gente passou a usar celulares, porque também os celulares melhoraram muito, as fotografias ficaram melhores, né? A autoria das fotografias é minha, é dos professores da escola de ciências, dos bolsistas do Projeto Fundão e também de licenciandos que têm vivenciado o estágio supervisionado lá, né, na escola. Bom, o importante de pensar nessas fotografias é que elas foram tomadas para fazer parte de relatórios, basicamente, de registros que nos possibilitasse construir relatórios para prestar contas na universidade e em órgãos de financiamento que a gente também teve durante um certo período. Tá? E para a construção do álbum, eu pensei em 3 momentos, não são momentos, são conjuntos de fotografias, foi o modo como eu fui organizando o álbum, tá? Então, eu pensei em 3 conjuntos. Um conjunto diz respeito ao início, a quando a gente foi conhecendo a escola, entre 2013 e 2014. Depois tem um momento que é um momento
de implementação do projeto, que é um projeto Dinamizando Saberes, e, por fim, as outras atividades que vão ocorrendo a partir desse projeto até 2019. Então, são 3... o álbum é dividido em 3 sessões, que eu vou um pouco apresentar aqui para vocês. Tá? É importante ter clareza de como que eu fiz essa olhar para as fotografias como um todo. Primeiro eu olhei, então, eu estou olhando essas fotografias como um todo, observando diversos elementos nelas todas, né? Na integração delas todas, nas relações que elas têm umas com as outras. E as fotografias a partir das atividades de ensino e dos objetos adquiridos, produzidos e utilizados. Então, são esses 3 modos que eu fui observando, interpretando e fazendo reflexões que me permitem olhar, então, para a alquimia curricular que está produzindo a disciplina escolar Ciências na Escola Municipal Chile. Eu estou falando um pouquinho rápido para a gente poder ter tempo de conversar, tá? E aí, há uma coisa importante nessa história, que é essa construção da relação de integração entre a Escola Municipal Chile e o projeto Fundão Biologia, que eu já expliquei um pouquinho para vocês. Nesse primeiro momento que a gente adentrou a escola, essa é uma das primeiras fotos que eu escolhi para o álbum, e ela é também uma das primeiras fotos que teve como registro a escola. Tá? E é interessante notar, a partir também da fala da Carminha, a gente começar a pensar um pouco nessa materialidade edificada, né? Como é essa escola? É uma escola que eu, pessoalmente, gostei muito, porque ela parece uma casa. Tá? Ela tem as janelas todas organizadinhas, ela é pintada toda de branco, são janelas amplas, que provavelmente mais recentemente foram colocadas grades nela, né, para garantir segurança, e elas também estão climatizadas. Dá para ver que é bem recente isso, mas que já estão instalados ar-condicionados, que são coisas bem que destoam, né, bastante dessa edificação, né? E aqui é a parte de trás dessa construção, tá? Vejam como é que são as janelas. Aqui dá para o pátio de trás, onde vai ter o ginásio também. E alguns fragmentos dessa escola que são importantes assim, para olhar para ela nessa edificação é pensar que ela é uma escola construída em 1935, numa gestão do prefeito Pedro Ernesto, que era tendo como secretário de Educação o professor Anísio Teixeira. Tá? E aí a gente vai descobrir que internamente, né, nas fotos que foram sendo tiradas também, fragmentos de pinturas de painéis pintados por Di Cavalcante, Georgina Albuquerque e Lucílio de Albuquerque, tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico em 2008. E aí a gente tem essas fotos também de 2013, quando a gente está conhecendo a escola, né? São painéis pintados na escola, quase que junto ao teto, que têm ilustrações, na sua maioria, de crianças, tá? Em espaços abertos. Não são... Essa, por exemplo, não é espaço escolar, mas elas estão uniformizadas. Mais um detalhe também, né? Mais um detalhe dessas ilustrações. Essa aqui também é uma ilustração que já traz a leitura, tá? Fica também numa das paredes no segundo andar. E aqui, na parte da entrada da escola, a gente vê um outro painel. Essa é uma foto também interessante para quem estava conhecendo a escola, porque atrás do painel fica o restaurante, né? Fica onde as crianças comem. E esse painel, quando a gente chegava perto dele, né? Naquele momento, o painel é assim. Ele tem, portanto, uma representação também, agora um pouco diferente, que é uma representação musical, né? De pessoas tocando. Tem a natureza representada pela árvore, mas tem também o bairro,
que é o bairro de Olaria. Tá? Isso é importante porque esse bairro porque essa escola é uma escola que foi, durante esse período que eu estou relatando, um ginásio vocacionado para o samba, que era um projeto da Prefeitura do Rio de Janeiro. Tá? Então, ela é uma escola toda voltada para o ensino de música, né? Que tem uma forte valorização da música. Né? É também interessante olhar para essa história, essa imagem, essa fotografia, porque a gente consegue ver a escola já no meio da cidade, né? No meio do bairro. E eu fiz também uma aproximação dessa fotografia, porque ali tem um grupo de estudantes com o professor que estão tocando, né, na frente da escola, e dá para ver também coisas desenhadas nas paredes externas da escola, o que também é uma forma da gente perceber, né, o quanto essa escola valoriza, né, essas representações desenhadas, né, nas suas paredes, né? E historicizando também aquilo que acontece nela, né? Os acontecimentos e as experiências escolares vão sendo representadas na escola. Bom, mais alguns elementos, e aí alguns deles eu vou passar rápido, tá? Mas acho que é importante, então, pensar que a relação com a escola começa em meio a um projeto de formação de professores e dinamização do ensino, apoiado pelo edital FAPERJ, por um edital da FAPERJ, tá? Com uma proposta que integra as ações do Projeto Fundão com a Escola Municipal Chile. Tá? E aqui a gente tem uma das imagens da sala que o projeto objetivava tornar a sala de ciências. Tá? Essa foto já é tomada em 2014, quando começam as atividades do projeto. Ela é uma sala comum que tem as suas carteiras enfileiradas e você percebe uma organização que a gente já conhece, né? No entanto, uma organização escolar que a gente já conhece, né? Que é o canto, embaixo tem a mesa do professor, tem o canto da mesa do professor, né? No entanto, a gente também já pode observar alguns elementos que estão já chegando a essa sala de ciências. Entre esses elementos estão os 3 armários azuis ali no fundo, que já são adquiridos por esse projeto para a escola, e o mural à esquerda, que é um mural que a gente já reconhece como um mural que foi feito para identificar a sala como uma sala de ciências. Esta sala, depois, é fotografada também em 2014, alguns meses depois, já dessa maneira, com outros materiais adquiridos, os mesmos armários estão lá, a mesa das professoras está ali também, o mesmo painel, só que a organização dela é transformada por algo que é muito característico do ensino de ciências e que foi adquirido pelo projeto, que são as mesas de trabalho coletivo, né? Que é uma prática muito valorizada, né? O trabalho em grupos é uma prática muito valorizada no ensino de ciências e que, portanto, para tornar essa sala uma sala de ciências, dinamizando o seu ensino, nós trouxemos essas mesas que passaram a fazer parte da sala e da escola, né? E aí eu vou passar um pouco rápido para poder não demorar muito. A gente tem os armários, né, com todos os objetos e materialidades que fazem parte, né, dessa história imbricada entre, né, cultura científica e cultura escolar, e que, portanto, são objetos que, ora, a gente percebe como científicos, mas também como de laboratório escolar, como, por exemplo, as provetas, né, garrafas de álcool, tubos de ensaio, beckers, enfim, estão todos representados aí. Aqui é uma das professoras daquele momento já manuseando o material e organizando. Mais materiais adquiridos, como, por exemplo, esse modelo de DNA, que numa primeira foto está aí só para ser mostrado, né, como parte das coisas, né, dos materiais que a gente queria trazer para o ensino de ciências.
E aqui, à esquerda, já sendo utilizado por alunos numa feira de ciências, né? Já no manuseio, na relação que os alunos estabeleceram com esse objeto, né? A mesma coisa aqui são modelos de crânios de animais abertos, e aí a gente vê as mãos, e essa foto me chama especialmente a atenção pelo que a Inês Dúcio diz, da gente não olhar para as fotos só como quem olha, né, com o que ela representa, mas também tentando interpretar as sensações possíveis que a foto nos dá. E o que essa foto me diz são essas mãozinhas passando por esses relevos desse modelo e aprendendo sobre anatomia, né, das aves, nesse caso. Tá? Aqui com um objeto que é o microscópio, que também foi adquirido pelo projeto. Né? O microscópio é um objeto muito importante no ensino, na disciplina ciências, currículo de ciências, porque ele é um objeto que marca muito fortemente a modernização das ciências biológicas como campo científico, e isso também se dá na escola e na disciplina Ciências e Biologia. Então, esse é um artefato material muito valorizado para o ensino de ciências. A professora, uma das professoras aqui, manuseando objetos, né, e preparando possivelmente uma aula em 2014. Eu estou passando um pouco rápido, porque eu vou parar nos mais importantes. Objetos também, né, que foram adquiridos para aulas de ciências. O quadro mural, organizado pelas professoras e pelos bolsistas, de iniciação à ciência. A iniciação à ciência é uma disciplina que é criada nesse momento, uma disciplina eletiva, que era possível criar dentro da grade curricular da escola, é uma disciplina que vai acontecer à noite. E é interessante olhar para essa imagem e pensar como ela foi elaborada, como esse painel foi elaborado com representações de imagens de objetos também. Então, é uma fotografia que vai mostrando como que o painel foi construído também a partir dessas representações que constituem a disciplina, o currículo de ciências, né? Aqui é só ele mostrado de um outro ângulo, tá? Outros painéis que apareceram na escola apareceram fora da sala de ciências também, que foi bastante interessante. Esse é um painel que ficava na entrada da escola, em 2014, e ele tinha o objetivo de divulgar a sala de ciências, de mostrar como é que a sala de ciências estava sendo dinamizada, né? Portanto, uma coisa da escola está valorizando o que estava acontecendo ali em termos da dinamização do ensino de ciências, e aqui temos um painel também fora da sala de ciências, fazendo divulgação da disciplina Iniciação às Ciências. Bom, aí começam também a aparecer atividades experimentais, que era um dos focos dessa dinamização, e aí aparecem os materiais em uso, né? Aparecem os materiais em uso com elementos que são bastante interessantes para entender essa materialidade produzindo o ensino e também produzindo subjetividades, ou seja, também produzindo os estudantes e o seu modo de estudar, e os professores e o seu modo de ensinar. Nesse caso aqui, eu vou falar dessa fotografia que está mais aqui à esquerda, que a menina está fazendo uma extração de DNA, tá? E ela está fazendo essa extração de DNA do morango, ela está olhando já a massinha de DNA que aparece para ela, e do lado do braço dela, ela tem um roteiro, que é um roteiro didático produzido pelos bolsistas e pelos estagiários da escola, com a intenção de fazer essa estudante entender esse experimento discutindo com os colegas lá na sala de aula. Então, aqui entra outra materialidade, que são as materialidades produzidas para o ensino na escola naquele momento. E vamos ter também objetos que não foram comprados, mas foram elaborados, foram produzidos na própria dinâmica do currículo de ciências. Então, aqui a gente tem uma câmara escura,
Aqui a gente tem um modelo de pulmão apresentado numa feira de ciências em 2014, construído pelos próprios alunos. E aqui a gente tem uma atividade para analisar o fenômeno da pressão atmosférica, em que o aluno usou um prato de vidro, uma garrafa de vidro, uma vela e tinta. Tá? Só para vocês perceberem assim, que esses objetos, então, da cultura científica, eles vão se escolarizando e, dentro da escolarização, outros objetos do cotidiano vão tomando espaço também dentro do currículo de ciências, né? E, portanto, produzindo esse currículo entre o que é científico e o que é escolar, né? E aí, mais alguns elementos, são os elementos finais, tá? Dessa história. A gente volta para essa sala de ciências, olhando para ela já alguns anos depois. Essa é uma foto de 2019, e a gente vê que essa dinâmica do coletivo está lá organizada, então a sala continua organizada do modo como ela foi projetada para ser uma sala de ciências. Os armários mudaram de lugar, mas ela continua sendo a sala de ciências. Nós temos aí um estudante que é estagiário de licenciatura, que está trabalhando na escola, alguns armários que estão guardando objetos. Então, nós temos aqui objetos adquiridos, mas nós temos também objetos produzidos na escola pelos estagiários e pelos estudantes, tá? E a sala em atividade, né? Então, aqui a gente tem uma aula, para vocês terem uma ideia do quanto que essa dinâmica da sala mudou, e ela é mudada a partir de seus objetos também. Quer dizer, os objetos, eles participam do modo como as ciências são ensinadas nessa sala. Aqui nós temos uma coleção de insetos durante essa aula. Essa coleção de insetos foi produzida já de um modo um pouco diferente da científica também. Ela foi um projeto orientado por um estagiário de licenciatura, em que a coleção foi produzida a partir de insetos mortos que as crianças encontraram no pátio da escola ou no caminho para a escola. Tá? E aqui eles estão, enfim, conversando e discutindo e estudando os insetos, né? E aqui é a mesma sala, na sua dinâmica também. Aqui é uma aula de um outro estudante de licenciatura, que tem como convidada uma menina que trouxe um falcão. Então, essa imagem vai nos trazendo a dinâmica da sala, com seus objetos, e, ao mesmo tempo, com um ser vivo que é trazido nesse momento dessa aula. Essa menina está contando para os alunos diversas coisas sobre a vida dos falcões e sobre o trabalho que eles desempenham nos aeroportos. E aí, essa aula tem o falcão, mas tem também os objetos como modelos. E aí é bom ver a dinâmica da foto, porque essas mãozinhas estão todas lá. Os roteiros, né, materialidades produzidas estão cá, tem um caderno, tem uma mão em movimento, que provavelmente é a mão de um dos estagiários de licenciatura, né, se formando professor, né? E ainda achei nessa foto também objetos de museu, né? Nesse caso são penas, né, que devem ter sido trazidas de algum acervo do Instituto de Biologia ou do Museu Nacional para essa aula. Provavelmente objetos emprestados, mas que o professor pegou para essa aula específica, né? Mais um foco na aula, né? Então, só para vocês perceberem como essas fotos estão nos permitindo olhar para uma sala em suas materialidades, né? E na dinâmica que ela produz e é produzida também para o currículo de ciências, né? E já finalizando, eu mostro para vocês uma foto numa sala de música, né? Durante uma feira de ciências, porque
a sala de ciências foi transformada, mas a escola toda foi transformada. Eu consigo ver nessas fotos, com esses objetos todos, uma transformação o tempo todo, uma dinâmica o tempo todo, né? Aqui nós temos 2 estudantes de licenciatura, né, em formação, que estão fazendo uma oficina na Feira de Ciências, com experimentos, né? A foto menor está mostrando os objetos que eles trouxeram lá da sala de ciências, mas eles estão localizados numa sala com objetos de música. O que é também uma coisa interessante da gente pensar, né? Como é que nas escolas a gente pode perceber como é que os espaços ficam interligados e se transformam uns aos outros. Então, mesmo as grades curriculares sendo disciplinarizadas, a gente percebe em muitos momentos que esses espaços físicos e os objetos acabam se misturando. E nessa foto, a gente consegue perceber isso de uma forma bastante interessante. E aí... Bom, e aí é isso, gente. Assim, o que eu e Carminha fizemos ao interpretar essas fotos foi olhar para elas como documentos históricos, porque era um objetivo nosso contar essa história a partir da ideia de que a alquimia curricular produz uma dinamização do currículo, contando a história da disciplina a partir de suas materialidades, né? E principalmente contando uma história da disciplina de ciências produzida entre essa escola, a Escola Municipal Chile, e o Projeto Fundão, né? Sempre pensando que o objetivo mesmo é formar os professores. É isso, gente. Eu corri para poder ter tempo da gente conversar. Incrível, eu estou muito impactada, muito feliz, e cheia de perguntas, mas seria muito egoísmo da minha parte começar com a primeira pergunta, né? Eu queria perguntar se para você se está tudo bem, a gente fazer, já são 6h55, mas pelo menos 20 minutos de interlocução. Pode ser assim? Margarida? Por mim está ótimo. A Carminha? Claro, Pode? claro. Então, tá bem. Então, muito obrigada, Margarida, assim, muito obrigada mesmo pela generosidade, pela dedicação de dividir conosco sua pesquisa, é incrível. E, assim, o pessoal aqui pode usar levantar a mãozinha aqui do Zoom, ou colocar no chat a sua inscrição, quem quiser participar. Deixa eu ver aqui no chat, alguém pediu alguma inscrição? Porque eu tô cheia de perguntas, né? Assim, enquanto o pessoal não vai se animando, sabe o que me chamou a atenção, Margarida? Eu vou tomar só 2 minutos de vocês, eu prometo. Eu queria tomar mais, assim, eu convido todos para tomar um café lá em casa. Fica à vontade, Ana Angelita, não estou com pressa, não. Porque eu estou no momento em que, na minha pesquisa, a relação corpo-território, desde que eu me dediquei a tratar de 2017, meu primeiro pós-doc foi sobre geografias feministas de uma geógrafa inglesa chamada Dori Massey. De lá para cá, eu fui tendo imersões das geografias feministas, eu sou geógrafa de formação, e hoje eu vejo que o recorte, para mim, é a relação corpo-território-currículo, né? E aí, e não é por acaso que eu estou chegando à arquitetura escolar, né? E não vejo também, interessantíssimo, né? Como é que é incomensurável essa questão da arquitetura escolar para quem estuda currículo. A arquitetura escolar está sempre presente. O que eu sempre me ressinto, que eu acho que a prática espacial, muitas vezes, a inteligibilidade espacial, às vezes não está tão evidente para quem discute currículo. Mas isso já é um outro debate, e eu não quero tomar o tempo de vocês. Mas tem essa relação corpo-território-currículo em algumas materialidades que vocês trazem. Nas escolas campineiras, das meninas com os pianos mudos, então essa relação do corpo
do território e das meninas com pianos que não tocam, e da Margarida, que só isso já sabia o texto, na Escola Chile, que tem os murais do Di Cavalcante e o mural do samba, e que também tem um corpo de mulher ali que está dizendo muita coisa, né? Então, essa relação das mulheres nas imagens que vocês trazem, nas materialidades que vocês trazem, e sendo mulheres, sendo professores. Então, incrível, parabéns, e muito obrigada pela generosidade de hoje. Ana Angelita, você pode colocar no modo de todo mundo, porque eu estou aparecendo grande, eu não estou vendo vocês, as pessoas. Agora você colocou na Carminha. Então, eu não sei se você queria que a gente comentasse o seu comentário, Ana. À vontade, essa relação, né, do corpo das mulheres nas maternidades que vocês elegeram. Assim. Vou começar, vou fazer um comentário breve. Quando nós fomos estudar uma escola feminina, essa questão do espaço e a relação com o corpo das mulheres ficou muito marcada para nós no que eles consideravam ordenamento escolar. Então, a gente achou fotografias das meninas rezando, fotografia, então, portanto, em posição de oração, fazendo primeiro a Eucaristia, participando de atividades físicas, com alta separação, não havia toque, não havia jogos coletivos, havia ginástica, né? Então, nós achamos muitas fotografias das mulheres, cada qual com o seu corpo, e nunca havia manifestações de, por exemplo, contatos, né? Nunca. A gente procurou, no começo, por uns 40 anos da escola, e as fotos que a escola resolveu guardar, porque, obviamente, esse contato existia em alguma medida, porque algumas eram internas, mas o que a escola resolveu guardar, que era isso que eu queria chamar a atenção, o que a escola conservou estabelece um discurso sobre o corpo feminino, né? Diz sobre o que as mulheres deveriam mostrar e como elas deveriam ser vistas. Nessa mesma escola, nós encontramos uma diretora, e essa diretora, que foi a grande implementadora da escola, ela passou por uma experiência de grande religiosidade e passa a cada vez mais se vincular a Santa Catarina de Siena. Então, a escola era laica, não era uma escola religiosa. Mas a dinâmica da religiosidade vai invadindo o espaço escolar, a ponto de você encontrar. Aliás, ela foi fundada como laica e ela é uma escola que, quando se origina, ela se origina pelo fato de que alguns republicanos do Partido Republicano Paulista não querem que suas filhas vão para as escolas religiosas. Tá certo? Mas ela vai assumindo paulatinamente, com a presença dessa diretora, uma conexão com a religião, embora ela nunca tenha passado por uma pedagogia religiosa. Ela passa por uma organização das práticas da vida das meninas e do corpo das meninas a partir da referência religiosa. Então, e é nessa mesma escola que há uma estátua dessa diretora com duas crianças. Ela é uma pessoa que falava de caridade, generosidade e tal. São duas meninas, uma descalça e agarrada no corpo dela, com uma profunda necessidade, e a outra, uma criança calçada, bem vestida para a época, carregando um livro. Então, há todo um conjunto de representações.
é super importante que a gente consiga ver, porque as crianças estão estudando ali, no seu cotidiano. Essas marcas estão ali, as marcas dos antigos cômodos onde elas dormiam, mas dificilmente a escola consegue, por exemplo, pensar os seus padrões de modificação cotidianos, contemporâneos, atenta a essa relação, atenta a essa marca do corpo, essa marca feminina da escola. Hoje ela não é mais uma escola feminina, é uma escola mista. Então, assim, é como se... Mas, ao mesmo tempo, você percebe determinados espaços de contenção, determinadas formas de organização que vêm de uma tradição que você vai encontrando nesses vestígios. Então, o que eu queria chamar a atenção é isso, assim, as permanências de determinadas formas de organização espacial que são associados, que eram associados especificamente às meninas, mas que passa por uma semiologia, digamos, de compreender que esse é o modo de educar nessa escola, e que meninas e meninos que adentrarem ali vão percebendo silenciosamente, em contato com aquela matéria, com aquele corpo, com aquela materialidade, como eles devem se portar. Então, é curioso que a escola tem mais de 100 anos e, ainda assim, você consegue perceber uma ocupação muito comum do espaço. A escola não reformulou a sua parte de frequência dos estudantes no que diz respeito ao ensino. Ela modificou a parte que era, obviamente, tanto de gestão quanto a hospedagem das meninas. Então, Ana, eu achei bem legal esse seu comentário sobre o painel da escola. Primeiro, porque é importante pensar que esse painel ele tem uma temporalidade diferente dos outros, né? Então, é como se a gente, na escola, pudesse ver camadas mesmo, né? De imagens que têm temporalidades e histórias, né? Específicas, né? No caso desse painel, eu suspeito, mas eu também não tenho certeza, porque esse não era o meu foco de investigação. Mas eu suspeito que ele está muito relacionado a um projeto do município do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, de quando a Cláudia Costin foi secretária da Educação, né, alguns anos atrás, que era dos ginásios cariocas. E então a Escola Chile foi, digamos, nomeada como ginásio do samba. E então a vocação musical é do samba, né? Isso é interessante se a gente pensar que ali tem o Cacique de Ramos, que é um dos blocos mais tradicionais do Rio de Janeiro, né? Que hoje em dia está com uma exposição grande no Carnaval e ao longo do ano todo, né? E que tem uma força cultural ali no bairro muito importante. Então, eu me lembro assim de conversar com a professora de educação física, que ela é super atuante no bloco do Cacique de Ramos, entendeu? E aí é interessante olhar para essa imagem com esse teu olhar, porque eu não tinha olhado. Eu vi a imagem como um todo dentro do bairro e o que ela significou para mim também como pesquisadora e extensionista dentro da escola, que são elementos culturais que adentram a escola e que atravessam o ensino de ciências também. Mas uma coisa que eu acho interessante dizer para você é que o samba não é predominante nessa vocação musical, porque o tempo que eu conheço a escola e todos os momentos que eu passei lá, tem muita música clássica também, entendeu? Eu escuto lá uma diversidade de coisas além do samba, mas tem o samba, ele está sempre lá, além de muitos outros gêneros musicais, né? Então, a respeito do feminino e da mulher representada, eu acho que assim que eu não preciso nem explicar, porque essa relação é uma relação com o Rio de Janeiro mesmo, né? E aí você tem razão aí com esse seu olhar da geografia, da territorialidade, né? Meninas, muito obrigada. Vou ver aqui no chat, me ajudem, por gentileza.
Tem algumas questões aqui. Isso. A primeira foi a Natália, por gentileza, vê se eu estou errando. Acho que foi a Fernanda, né? Pelo que eu estou vendo aqui, Podem, a Fernanda, pesquisa. Fernanda Monge. Mariana diz pesquisa incrível, Arlene Zimba, impactante, Fernanda Monge, quer falar? Ela falou da educação física, né? Você gostaria de falar, Fernanda Monge? Depois vem a Silvia, parabéns à apresentação. Gostaria de perguntar à professora Margarida como ela vê essa transição da tradução de um laboratório. Espera aí que entrou uma faixa aqui. Você gostaria de fazer essa pergunta, Silvia? A transição da tradição do laboratório para a sala de ciências, como ocorreu na escola de ciências. Isso. E mais alguma para a gente fazer um bloco? Então, Silvia, a ideia do laboratório escolar é uma ideia que vem lá do movimento de renovação e até anterior, né? É até anterior ao movimento de renovação, né? Mas durante o movimento de renovação e depois, a gente foi pensando que outros espaços poderiam ser espaços do ensino de ciências também, né? E que esses espaços não tinham que obrigatoriamente ser iguaizinhos aos laboratórios dos ambientes científicos, porque a ideia do laboratório escolar estava muito associada a que ele fosse uma réplica escolar de um laboratório científico, né? Talvez simplificado, mas ele tinha muito a cara do laboratório científico ou de uma sala de museu científica, como a foto que a Carminha mostrou, né? No nosso caso, na Escola Chile, a gente tinha as professoras da escola que estavam com a gente no projeto, queriam muito transformar a sala em algo parecido com um laboratório. Mas isso não foi possível porque não existia estrutura para ter água naquela sala, é uma escola muito antiga do ponto de vista arquitetônico, né? Então, não tinha infraestrutura, a gente não tinha financiamento para isso também, então a gente foi se convencendo de que a gente tinha que conquistar o espaço para ser uma sala de ciências, né? E essa conquista, eu considero, assim, analisando hoje as fotos, que foi uma conquista das professoras mesmo, que foi muito maior que a sala de ciências em si. Foi também do espaço que o currículo de ciências ocupa na escola como um todo, né? Isso é bastante interessante por ser uma escola vocacionada para a música, né? As ciências passam a aparecer mais na sala e fora dela, né? Então, acho que é isso, assim. É a ideia também mais contemporânea de que você pode ter salas de ciências, salas até culturais de ciências, sabe? De que não precisa ser uma coisa tão voltada assim exclusivamente para as ciências. Eu acho que eu não sei se essa pergunta da educação física, se não é uma pergunta, é um comentário. Carminha, talvez você goste de comentar essa da Fernanda, que ela pensou a respeito dos achados da área dela, que é a educação física, tanto em relação à arquitetura, ao ambiente planejado para essa prática, quanto aos objetos, formas de trabalhar esse corpo nessas aulas. Não sei se você gostaria de comentar assim, com a sua experiência. Não, eu queria primeiro agradecer os comentários, agradecer a gentileza de vocês que ficaram até agora conosco, e eu queria destacar algumas coisas que eu acho que são importantes, que eu disse, a gente, quando está pensando na dinâmica de trabalhar a formação de professores em contato com essa atenção à materialidade, há um deslocamento, né, nessa nossa concepção e nesse trabalho, que exige uma sensibilidade e, ao mesmo tempo, uma tentativa melhor de compreensão da ambiência em todas as suas características, né? Desde da forma como as reformas da escola vão sendo
criando adaptações ou, às vezes, improvisos em relação a um projeto pedagógico em curso, em função das políticas educativas, das mudanças curriculares, das disputas que vão acontecer no currículo, tá certo? Então, como esses espaços e esses objetos vão trazendo, vão inscrevendo, eu digo que isso é mais ou menos como uma inscrição, mesmo uma coisa da pele, uma coisa que é possível sentir, é possível você ficar atento a isso, necessariamente com outras informações complementares, mas é possível perceber, ou seja, desenvolver a percepção sobre esse espaço e a maneira como isso vai se inscrevendo na vida das pessoas. E, ao mesmo tempo, e eu acho isso fundamental para a gente trabalhar uma guinada metodológica mesmo no ensino, mas, portanto, é um outro professor, não é? É esse professor que está atento a essas a condição da ambiência, não como uma ambiência que tem falta, que é deficitária e que, portanto, tem que ficar importando dinâmicas para suprir falta, mas para trabalhar com a ideia de que existe ali uns registros que já nos dizem muito sobre a cultura e aquilo que se pensa e aquilo que se deseja da educação. Então, assim, não é um espaço com falta, é um espaço com muita coisa. Nesse sentido, esse olhar generoso e sensível é o olhar que reconhece a dinâmica da escola na sua experiência. E, portanto, assim, é um olhar que também nos habilita a compreender determinadas formas de opressão, determinadas formas de submissão e até, sim, uma lógica perversa, às vezes generosa, mas quase sempre perversa, de dizer, olha, esse aqui é um ambiente que precisa ser reestruturado para atender a uma finalidade que não estava posta anteriormente para a escola, né? Então, assim, eu entendo que ficar atento a esse espaço e aos objetos e a essa semântica dos espaços e das artefatos é justamente um processo de empoderamento. É uma percepção direta da escola como espaço de cultura, né? Então, fazer essa... Então, a pergunta que fala sobre o coletivo, para mim é isso, assim, é entender isso. Não é perceber que existe uma didática para a construção do coletivo, externa, que vai se impondo, mas é justamente criar dinâmicas e práticas que permitam fazer essa leitura dessa ambiência. É perceber, por exemplo, por que os índios quiseram uma escola em formato de tatu. Por que os outros projetos arquitetônicos não valorizou aquela escola naquela ambiência, né? Então, é uma maneira de você trazer um outro jeito de pensar a formação, e eu aposto fortemente na história, nesse processo de formação, né? É isso. Temos a palavra da Cláudia, que é obrigada pela apresentação. Voltei no tempo e me lembrei dos laboratórios de duas escolas onde estudei. Me acendeu pela... Ai, desculpa, gente. Não está descendo o cursor. Se você gostaria de... Ela está falando também do comentário da Natália sobre os impactos na trajetória dos estudantes. Exato. Né? Então, sobre isso, eu acho que é importante eu também contar para vocês, gente, que o projeto Fundão Biologia é um projeto de extensão. Então, todo esse projeto é uma experiência de integração entre a universidade e a escola. Na verdade, não é só essa escola, a gente tem outras escolas com que a gente trabalha, mas especificamente nessa escola, a integração a gente tem tentado montar de um modo horizontal, né?
E coisas que a gente percebe é que há uma coisa forte na formação dos professores mesmo, da escola, mas também dos nossos professores, né? Porque a gente está lá com os estagiários, com os bolsistas, todos são alunos de licenciatura que estão se formando professores nessa dinâmica de produção do currículo de ciências, né? Isso é bastante interessante. E a outra coisa, assim, relacionada a isso que a Natália e a Cláudia trazem, é que os estudantes, os alunos da Escola Chile, já passaram a saber da existência da UFRJ. A UFRJ tornou-se uma realidade para eles. Agora, antes era só uma coisa muito longe, que eles nem conheciam, né? Depois vai virando uma coisa. Agora é uma coisa que eles têm ano a ano com esses estagiários que estão lá. Então, esses impactos, a gente não tem estudos sobre eles, mas a gente percebe no dia a dia que estão acontecendo, né? Ali, interligações e formações que exigem outros estudos, né? Que podem ser bem interessantes também na história dessas relações que a universidade está construindo com as escolas. E é importante vocês pensarem também que vocês estão estudando nesta universidade que tem atualmente o complexo de formação de professores, que é uma instância da universidade que digamos, está congregando historicamente todo um trajeto que a gente vem construindo há muitos anos, há décadas, de formação de professores na relação com as escolas, né? Então, acho que o meu trabalho também de interlocução com a Carminha, isso também apareceu muito, né? Que esse trabalho da Chile, ele está muito relacionado com toda esse investimento meu no contexto da UFRJ, na formação de professores. Acho que é isso. Não sei se tem mais alguém. Incrivelmente transformador, disse Fernanda Monge. Vou passar, então, se mais ninguém, né, fizer alguma reação, alguma resposta, algum comentário, para que vocês façam, né, a despedida, a saudação, né, a esperança que nós encontremos brevemente. Bem? Pois é, eu novamente reitero imensamente os agradecimentos a vocês, Ana Angelita, Ana Monteiro, Margarida, pelo convite, a presença de vocês aqui interagindo conosco, vocês estudantes, a Rayane, me orientando, que está aqui também, entrou, estava aí participando, e eu queria também agradecer a equipe de apoio de vocês aí, que viabiliza a possibilidade da organização de todo esse seminário. Por fim, eu quero destacar que eu entendo o trabalho da Margarida como um trabalho muito inovador, no sentido de trazer justamente isso que é mais destacado na nossa perspectiva de trabalho, que é esse olhar sensível para a experiência. Mas não é um olhar sensível pela comoção, não é uma sensibilidade pela comoção, é uma sensibilidade de perceber todas as etapas de vinculação, não é? É da construção possível desse coletivo, e ela fica ali mais ou menos como um griozinho, nos trazendo essa vinculação com esse projeto, não é? Mais ou menos trazendo aí essa dinâmica da tradição que está sendo criada, que está sendo reorganizada nesse espaço e com essa comunidade da UFRJ. Então, só agradecer, dizer da minha alegria de trabalhar com a Margarida. Um beijo para você, querida. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, Carminha. Sempre muito carinhosa, tá? Fazer esse pós-doc com a Carminha foi um espaço de muito afeto durante o tempo, né, do pós-doc, né? Foi um espaço de muitos estudos também. Foi muito importante assim também para eu organizar um conjunto, né, de
práticas que eu vinha fazendo há muitos anos e que eu queria entender melhor, né? E essa abordagem que a Carminha me possibilitou, né, nessa introdução, foi bastante interessante. Assim, hoje eu consigo ter várias ideias, né, para a continuidade das atividades do Projeto Fundão, inclusive em relação às fotografias, em relação à importância dos arquivos, né? Enfim, é isso. Só te agradeço muito, Carminha. Vamos continuar. E, Ana Angelita, eu agradeço muito também pelo convite, pelos comentários da turma também, né, que está aqui hoje. E estou muito feliz de estar aqui também no Seminário Anísio Teixeira. Tá muito bom. Agradeço muito pelo convite. Uma tarde muito amistosa, né? De muito carinho. Agradeço a todos. Vou encerrar agora a gravação.